Olá! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula. Eu fico feliz que você está aqui e se você está aqui é porque você tem problemas a resolver. Eu não sei se é na área das finanças, na área sentimental, na área da saúde, mas eu sei que você tem problemas, porque o tema da aula é como resolver seus problemas na área financeira, sentimental, da saúde com princípios bíblicos, neurociência e física quântica. Olha que bacana, que oportunidade. Eu fico muito feliz de poder partilhar este conhecimento com vocês. Já irei me apresentar, mas eu peço a você que primeiramente você, toca o dedo no curtir e no compartilhar para que mais pessoas possam ter a benção de poder assistir uma aula como essa aqui. Que mais pessoas possam ter as suas vidas edificadas. Se você ama alguém que está precisando resolver algum problema, e qual de nós não está, não é isso? Sempre tem questões para a gente resolver. Mas vocês já viram que tem pessoas que passam a vida inteira tentando resolver os seus problemas. Toda vez que você conversa, a pessoa está com problema, a pessoa está reclamando, está numa situação que você fica, às vezes, até se sentindo impotente porque não tem como ajudar. Ou você mesmo está se sentindo impotente diante das suas questões porque não está conseguindo resolver. Geralmente, problemas te deixam desanimado, desorientado, desatento e muitas vezes travam a sua vida em várias questões. Às vezes você quer realizar seus sonhos, suas metas, pensar no seu propósito, você não consegue porque você fica ali, pego no seu problema. Então, eu estou muito feliz pela oportunidade de hoje estar aqui com você para partilhar este conhecimento. E eu vou agora me apresentar para vocês. Pega papel, pega caneta, anota tudo que você puder, porque vão ter insights aqui maravilhosos para te ajudar. E já deixa aí nos comentários de onde você é, eu quero saber quem é você, que problema que você está passando. Então já começa a deixar aí pra gente dar sequência. Deixa eu só tomar uma água rapidamente. Preparar a garganta, porque eu vou falar muito. Já pegou papel, já pegou caneta? Eu preciso contar quem eu sou e preciso falar pra vocês de onde que vem tudo isso. Então, vamos lá. O meu nome é Michele, sou natural de Belo Horizonte. Eu sou casada com um marido abençoado, que é o Daniel. Tenho 2 filhas lindas, que é a Tatá e a Manu. E eu, ao longo da minha vida, sou uma pessoa que realmente, gente, tive muito problema pra resolver. Eu falo que é como se eu fosse um imã de atrair problemas. E quando eu me casei, desde quando eu me casei, a gente sempre teve que resolver problemas. E muitas vezes a gente resolvia, mas de uma forma muito desgastante. Sabe quando você resolve, mas de uma forma que quando você consegue resolver já, sabe? Você já passou por muita coisa e se você tivesse, às vezes, tido uma consciência de uma outra forma, de uma outra questão, você teria, às vezes, tido um resultado melhor, resolvido mais rápido, despendido de menos tempo, menos energia. É disso que eu estou falando. O que nós vamos falar aqui é o que pode trazer a você uma habilidade maior de resolução dos seus problemas. Para que você não passe a vida achando que ela realmente é isso. Que é só problema e aflição. Porque, sim, a palavra do Senhor fala que, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não tem como a gente pensar numa vida sem aflição, quanto mais nessa terra. E ainda mais vivendo como nós estamos nos últimos dias. Mas, como é que fica a parte que Jesus fala que ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância? Como é que fica a parte que o Senhor fala que nós deveríamos conhecer a verdade nos libertaria? E do que vocês acham que a palavra libertar aí está falando? Somente da nossa vida espiritual? Somente da questão de nós não sermos salvos, nós necessitarmos da salvação em Cristo? Não, tem tantas pessoas precisando de libertação em tantas coisas na sua vida, de tantas preocupações em sua vida. E realmente, às vezes, a gente até quer ajudar e não sabe como. A pessoa está se sentindo impotente, a gente está se sentindo impotente. E o tempo todo a gente está se relacionando com outras pessoas. A gente, às vezes, tem o nosso ouvido amigo para ouvir. Isso é muito importante, vocês verão aqui. Mas será que é possível fazer alguma coisa além disso? Então, vamos lá.
como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que precisei resolver muitos problemas. E eu, assim, desde a minha infância, gostei muito de ensinar. A propósito, gente, eu não falei pra vocês, mas, por exemplo, eu tenho formação em várias áreas. E eu achei que isso fosse também me trazer a visão de como resolver problemas. Me ajudou muito. Mas, olha, eu precisei passar por curso na área de formação, na área de direito, na área de administrativo, na área de finanças. Nossa, assim, eu não sei quantas coisas eu estudei, porque eu tinha pra mim que se eu aprendesse vários conhecimentos, tivesse vários saberes, eu poderia ser uma pessoa mais habilidosa para resolver problemas. E é interessante que chegou um momento na minha vida que eu tive curiosidade de entender o livro de Provérbios. Porque eu estava vivendo tantas situações ao mesmo tempo de problemas. Eu quero contar um pouco sobre os meus problemas para vocês. Antes de estudar tantas coisas, de ir atrás desse conhecimento específico, eu me lembro de logo que a gente casou, eu tenho 15 anos de casada. Eu e o meu esposo não poderíamos ter filhos, segundo a medicina. Eu tinha vários miomas, eles estavam crescendo, eu tentei controlar, não conseguia. E os médicos falavam muito arriscado para você ter filhos. E juntou que o meu esposo também tinha questões de saúde que o impossibilitava de ter filhos. Então isso era uma preocupação que a gente tinha. Isso foi algo que me fez chorar muitas vezes, né? Pedi muito a Deus para que Ele me abençoasse e eu pudesse ser mãe. E eu me lembro, assim, que, assim, graças a Deus, a vida das minhas filhas, das duas, veio realmente como um milagre. Mas eu ficava muito ansiosa, porque geralmente esses problemas trazem uma ansiedade. Você ora, você fala que confia em Deus, você realmente busca ali aumentar a sua fé, mas você, a sua mente, né, que é caída, é claro, tem um momento ali que ela se preocupa, que você se emociona, que você chora, que você fica mais tenso. O problema gera tensão, não é assim? E eu lembro que nesse momento ali dos primeiros anos de casado, meu esposo também perdeu o emprego. E no que ele perdeu o emprego, olha, a gente já não sabia se ia ter a nossa menina. Aí, beleza, graças a Deus a gente resolveu esse problema e veio outro. Meu marido perdeu o emprego quando minha filha estava pequenininha. E aí, no que ele perdeu o emprego, como se não bastasse, a gente tinha um financiamento de um apartamento, que a inquilina saiu, aí ele ficou sem emprego, a gente ficou sem dinheiro para pagar o apartamento. Aí, o que acontece? A Tamires vivia tendo problemas de saúde, aí a gente começou a ter um monte de dívida, e só ia assim, uma coisa desencadeando outra, uma coisa desencadeando outra. Eu lembro de banco me ligando direto para saber cadê o valor do financiamento, ameaçando a gente perder o nosso apartamento, e nada do Daniel conseguir emprego. E lembro do meu pai criticando meu marido, e eu falei, pronto, o marido agora vai ficar nervoso, porque o sogro pegando no pé, porque ele tinha uma esposa, tinha uma menina pequena, ele não estava desempregado porque queria, mas tinha cobrança externa. Isso acontece. Então, assim, foram momentos muito difíceis. E a gente, naquele momento, não tinha estratégia, não tinha princípios claros na nossa mente de como resolver os nossos problemas. E isso foi marcando muito até o nosso casamento, porque a gente estava novo de casado, a gente não tinha tanta experiência como casal ainda, como levar os problemas. Então, assim, foram momentos que geraram muita tensão e que se a gente tivesse conhecimento que a gente tem hoje de resolução de problemas, com certeza nós não teríamos passado daquela forma, teríamos resolvido de maneira mais eficiente e teríamos tido outros resultados melhores. Porque aí o que aconteceu? Um problema realmente puxa outro. A gente veio morar, ele estava com dificuldade de arrumar emprego, para a situação não piorar ainda mais, a gente mudou para a casa da minha mãe. Que a gente mudou na casa da minha mãe, a gente teve que pegar empréstimo para poder arrumar a parte que nós íamos ficar, que era a parte de cima, porque não tinha condição de nos receber. Então, assim, viram? O problema é assim. Ou você resolve outro, ou desencadeia como se fosse, né, uma montanha russa. Então, assim, gente, quanto mais rápido você consegue resolver um problema, melhor. Melhor. E quando foi que na nossa vida a gente começou
a entender que a gente precisava de uma estratégia, que a gente precisava de um método de resolução de problemas. Há 3 anos, mais ou menos 3 anos atrás. Por quê? Porque aí novamente veio problemas muito sérios e a gente parou e falou, não, a gente precisa resolver isso. A gente tem que ter um método, tem que ter um jeito, tem que ter algo mais claro, porque, gente, nós somos, graças a Deus, a gente busca muito ao Senhor, sabe? A gente procura fazer as coisas certinho, pagar as contas certinho, cuidar das meninas certinho, a gente procura observar o que é ensinado, então não fazia sentido. A gente olhava pra nossa vida e não entendia o que é, onde é que a gente estava errando. Até que nós começamos a estudar provérbios, todos os dias, e orando, estudando provérbios. E eu olhava pro livro e falava, Senhor, o Senhor tá falando que isso aqui é pra pessoa ser sábia. Onde que tá o conhecimento de sabedoria aqui dentro desse livro? Onde que tá o segredo, o código, a chave aqui nesse livro para eu não voltar a ter essa montanha russa na minha vida que é tão horrível, que eu me sinto impotente, que meu marido se sente impotente. E a gente começando a brigar direto. Porque nós tínhamos as nossas questões no casamento, nós tínhamos as nossas questões com as nossas filhas. Deixa eu explicar direito para vocês entenderem, senão vocês não vão entender. Você toma uma água. Olha só. Vamos do início. Primeira coisa que aconteceu há 3 anos atrás. A minha mãe contraiu uma doença muito séria que se chama mieloma múltiplo, que é um câncer que dá no sangue e leva à formação de tumores nos ossos. Quem já ouviu falar desse problema sabe que é uma doença muito grave, uma doença agressiva e que, obviamente, desnorteou a família inteira. Como a filha mais velha, a que mora mais perto, a que ela mais contava, isso me gerou questões de ter que demandar muito tempo para ajudá-la, porque obviamente que eu estaria ajudando minha mãe. Mas eu saía do meu serviço eu ia para o hospital, do hospital eu ia para casa para descansar, voltar para o serviço. E quando mesmo que eu não estivesse no hospital, que às vezes a gente fazia trocas com meus irmãos, com outras pessoas que se dispunham a ajudar, eu ia resolver alguma questão para ela, eu sei que eu comecei a dar menos atenção para as minhas meninas, e a mais velha começou a desencadear um problema com telas, problema com vício em telas, ela teve diagnóstico de transtorno de atenção, começou a piorar na escola, começou a ter variações de humor, ficar irritada, ficar com sintomas de depressão. Então, assim, o problema da minha mãe, o problema dessa minha filha mais velha, a minha filha mais nova também começou a ficar sentida, porque ela estava me vendo muito pouco, eu não estava conseguindo dar atenção para as questões dela. Era um momento que ela estava aprendendo o abecedário, né? Ela estava sendo alfabetizada na escola e não estava conseguindo ter a minha atenção, a minha ajuda. O meu esposo, com tanto problema ao redor dele, começou também a desencadear um problema pessoal. Ele desenvolveu uma doença autoimune, ele ficou a pele dele toda ferida, porque o emocional, tanto dele quanto o meu, estava muito atingido, e ele manifestou essa doença na pele. E eu, ao mesmo tempo, manifestei pressão alta. Eu não tinha pressão alta, eu adquiri pressão alta, eu engordei 10 quilos. Então, assim, tudo rolando ao mesmo tempo. E aí eu orava, pedia a Deus para curar minha mãe, pedia a Deus para me ajudar com os meus problemas. Porque, gente, como que é difícil você passar por essas coisas. Eu não sei qual que é o seu problema. Às vezes você tá passando algo aí que você ainda acha até pior do que eu passei. Mas todo problema desgasta muito, mexe muito com o emocional e deixa a gente desorientado, né? Se sentindo impotente. Quanto mais rápido você consegue resolver, mais paz de espírito você tem, mais sua vida caminha, mais... Enfim, ninguém merece uma montanha-russa tão grande, tão gigante. E tudo que a gente quer é que Deus nos dê uma luz para aquilo passar. Tudo que a gente quer é ter paz, né? E o Senhor Jesus promete uma paz que excede todo entendimento.
Só que a gente precisa saber como fazer. A gente tem como ter essa clareza de como fazer as coisas. É um conhecimento de sabedoria que a gente precisa ter. Então, eu fico muito feliz, porque agora eu vou começar a dizer para vocês o que foi que a gente fez e como que foi uma transformação da nossa vida. Uma transformação da água para o vinho, porque a gente aprendeu a entender onde que a gente estava errando durante a resolução de problemas. E por que é que a gente parecia que só atraía um problema atrás do outro, um problema atrás do outro? Será que a gente pensou, será que tem alguma forma de parar, de ficar atraindo um problema atrás do outro, um problema atrás do outro? Porque tem. Olha que maravilhoso. A gente não tinha ideia de que isso existia. Isso é muito precioso, mas existe. Vamos lá, vamos aprender? Olha só. A Bíblia possui, vou falar pela Bíblia e vou mostrar para vocês como que a neurociência dá suporte a tudo que é dito. Tem pessoas que estão aprendendo isso somente pela neurociência e pela física quântica. Mas eu fico feliz porque nós temos um entendimento de que todas as coisas começam na fonte de vida, naquele que é o caminho, a verdade é a vida. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente entende com mais profundidade. E eu fico muito grata ao Senhor por isso. Então, ó, presta atenção. Presta muita atenção a partir de agora. Tudo isso é amparado pela neurociência e pela física e eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha só. Gente, quando Jesus fala sobre as aflições, você já observou que o texto fala o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse versículo, a gente não tem só o Senhor Jesus nos consolando, mas ele também nos dá um código da primeira coisa que nós precisamos fazer quando a gente tem problema. Porque qual que é a primeira coisa que acontece com você quando você tem problemas? Escreve aí nos comentários, o que te acontece quando você tem problema? Eu, quando vejo que vem um problema, geralmente me dá um desânimo, me dá uma preocupação. Eu penso, deixa eu ver aqui, como é que eu vou resolver isso? É isso que você sente também? Dá um desânimo. A gente já pensa assim, como é que eu vou... Será que eu vou conseguir resolver isso aqui? Não é verdade? Não é um desânimo? Por isso que o Senhor Jesus fala, tem de bom ânimo. Só que o bom ânimo nessa frase está nos mostrando uma coisa. Nós temos que eliminar. A primeira coisa que você tem que eliminar quando você tem um problema é o desânimo. Por quê? Porque o desânimo é um sentimento que trava para você. A pessoa desanimada, ela perde energia. É uma pessoa que ela fica sem motivação. É a primeira coisa que qualquer problema faz. Ele tira a nossa força. Ele tira a nossa motivação. Então, a primeira coisa que você tem que lidar, olha que código maravilhoso, anota. É com o seu desânimo. Mas como que eu vou lidar com o meu desânimo se a primeira coisa, que qualquer problema que me surge é ele? Né? Como se sentir animado quando eu tô com um problema, com uma questão séria para resolver? Independente da área financeira, sentimental, da saúde. Né? Ai, mas eu tô com uma doença muito grave, como assim que eu vou ficar animado? Olha, presta atenção. A própria resposta a essa pergunta também tá no grande livro. Tá escrito lá em Provérbios 12:25. Tá escrito o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Uma palavra bondosa. Essa palavra bondosa tem um poder. O que tá querendo dizer isso aqui? Que quando você tiver um problema, você precisa de uma palavra bondosa. É a primeira coisa que você deve procurar. Como assim uma palavra bondosa? Uma palavra verdadeira. Uma palavra de fé. A palavra mais bondosa que existe são os ensinamentos do Senhor Jesus. São ou não são? Então, você vai procurar uma palavra bondosa. Você vai abrir o livro, você vai abrir a Bíblia
e vai ler. Você vai ouvir a palavra numa pregação, enfim. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos uma série de informações e uma facilidade de acesso a pregações. E se você jogar o tema do que você está precisando, você vai encontrar rapidamente. E você pode ter certeza que nessa busca, nessa procura, o Senhor vai te ajudar e você vai achar exatamente a palavra que você precisa para a situação que você está vivendo. E não importa se a situação é financeira, se a situação é de saúde, se a situação é sentimental. Faça este teste, porque é código. A primeira coisa que você precisa fazer quando você está com algum problema é ouvir uma palavra que vai tirar a ansiedade do teu coração e vai tirar aquele desânimo, aquela impotência. Você precisa restabelecer o seu ânimo. E como nós sabemos, a palavra tem poder. Quando você estiver desanimado, você não vai parar perto de pessoas que são negativas, que vão trazer para você uma visão negativa a respeito da sua situação. Porque se você não tiver cuidado com quem você conversar no momento do seu problema, a pessoa que conversar com você pode te derrubar ainda mais. Você precisa selecionar, anote isso, com quem você conversa a respeito dos seus problemas. Ou com quem você conversa no momento em que você estiver com problemas. Você vai buscar uma palavra bondosa para que o seu coração fique mais animado. Isso é remédio. E a gente pode ver esse remédio também sendo um código revelado lá em Provérbios 15:30, que é: um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente se sentir bem. Então, gente, olha que código maravilhoso. E existem como esse vários códigos que nos ajudam no momento em que nós estivermos com problema. Quando você procede dessa forma, você procede de uma forma sábia, com estratégia, seguindo o princípio que vai realmente fazer um grande efeito na sua vida. E quantos códigos mais nós temos? Eu queria poder trazer muitos mais aqui. Nós não vamos ter tempo. Tem mais uma série de coisas que eu quero falar com vocês. Mas este é o primeiro. É o que você já pode começar hoje para te ajudar na resolução do seu problema. Tá bom? E aí, o que acontece? Você vai precisar, a partir daí, ter também clareza mental, estratégia e os princípios, tá bom? Clareza mental, estratégia e os princípios. Como assim? Vamos lá. Clareza mental. Nós sabemos que a mente do homem é uma mente caída. É uma mente que não tem toda a clareza e conhecimento para, ter as habilidades para resolver as suas questões. Por isso que nós temos que buscar conhecimento. Mas o que a gente pode fazer para ter clareza? Porque a gente precisa conhecer a nossa mente. Essa é uma outra chave que nós temos para resolver os nossos problemas. Vou sintetizar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. E agora eu vou apresentar para vocês isso com base na neurociência, tá bom? A neurociência nos ensina que a mente humana possui duas partes. Ela possui a parte consciente e ela possui a parte subconsciente. Ela explica que a parte consciente da mente é a que a gente utiliza para a resolução de problemas. É a que tem razão. É aquela que pensa, que discute com você, que avalia as possibilidades da resolução dos problemas, tá? Mas a gente tem a parte subconsciente,
que é uma parte que opera no piloto automático. É a parte que você não precisa pensar em como resolver as coisas. Você tem como se fosse um programa no piloto automático rodando dentro de você, para que você não tenha que despender tanta energia para fazer as coisas na sua vida. Então, vamos supor, vamos dar uma suposição aqui. Sabe quando você aprende a dirigir? Ali, a hora que você está aprendendo, você tem que prestar atenção no que você está fazendo para você não dirigir errado, não atropelar alguém, né? Passar a marcha direitinho, observar o sinal. Você tem que fazer aquilo muito mais atento do que quando você já aprendeu. Quando você já aprendeu, você é como se você dirigisse no piloto automático. Você naturalmente presta atenção nos sinais, nas pessoas, sem se preocupar muito. Aquilo ali foi introjetado na tua mente subconsciente, você consegue fazer sem pensar. Se precisar fazer outras coisas dirigindo, enquanto você dirige, né? Vamos supor, conversar com uma pessoa que está do seu lado, sei lá, fazer uma outra coisa, fazer uma conta de cabeça, você consegue. Por quê? Porque você usa a sua mente consciente naquele momento, a mente que você tem que ter atenção para fazer uma outra coisa, enquanto a sua mente subconsciente está cuidando de você lá no volante, né? Tá cuidando do seu piloto automático, deu pra entender? Então, a gente precisa ter clareza. E pra gente ter clareza, a gente tem que pegar a mente consciente, a mente subconsciente e trabalhar, né, em ambas as habilidades necessárias de resolução de problemas. Parece algo muito complicado, mas não é. E eu vou dizer pra vocês o seguinte: quando você faz isso, você pega a sua mente quando você desenvolve essa habilidade, tá? Você pega a sua mente de um ponto B, em que ela foi posta porque a humanidade pecou contra Deus, ela foi posta num estado que ela consegue resolver menos coisas ao mesmo tempo, tá? Vamos colocar assim. E quando você desenvolve essa habilidade, você coloca sua mente, ó, no ponto A, onde fica muito mais fácil você resolver e administrar as questões da sua vida. Você vai administrar de forma mais otimizada, você vai administrar de uma forma melhor, que vai gerar menos problemas. Na verdade, você vai começar a viver de uma maneira que você atraia menos problemas. Olha que coisa maravilhosa. Porque você vai aprender a como pensar, você vai aprender a como falar, como ser, né? Então, assim, nos seus relacionamentos, as coisas vão fluir de uma forma mais leve. Se você está entendendo o que eu tô dizendo, digita aí, maravilha, para eu saber. Entendeu? Olha só, isso é maravilhoso. E eu vou dizer para vocês, foram essas questões que começaram a mudar a minha vida e a vida do meu esposo na hora da resolução dos problemas. Foi aí que a gente parou de ser como o imã que atrai problema um atrás do outro. Eu tô dizendo pra você que você não vai ter questões a resolver? Claro que não. Porque o próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos questões a resolver. Mas eu estou dizendo pra você que Ele disse que também que estaria conosco durante até o final dos séculos. E você acha que Ele está fazendo o quê? Ele está aqui nos ajudando. E quando a gente aprende algo, né, da parte do Senhor, nós estamos desenvolvendo habilidades para resolver as nossas aflições. E é isso que eu estou dizendo para você. O que falta é o conhecimento, muitas vezes, para que a gente tenha uma vida mais leve, mais tranquila na hora de resolver os nossos problemas. E onde que eu vou achar isso que eu tô falando de você desenvolver essa habilidade na Bíblia? O que foi que Paulo falou para nós nesse versículo aqui, ó? Romanos 12, 2. O que foi que ele disse para nós? Ele disse assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, aqui ele tá falando que não é pra gente se conformar com o mundo. E agora eu te pergunto, de onde que vêm os seus problemas? Eles estão vindo do céu? Não, né? Eles estão vindo do mundo. Eles estão vindo das necessidades que você tem aqui no mundo. Olha, você tem que pagar contas.
Lá, enquanto Adão e Eva estavam no Éden, eles não tinham essa preocupação com boleto. Aqui no mundo, a gente tem preocupações de relacionamento, né? De vida sentimental, de vida conjugal. Jesus, lá no início, lá no Éden, o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só. Só que aí nós estamos vivendo numa sociedade que pra gente se relacionar uns com os outros, muitas vezes é difícil. É difícil, às vezes, você encontrar um parceiro bacana, ou às vezes você encontrou um parceiro bacana, mas vocês passam por muitas dificuldades na hora da resolução dos problemas de vocês. Na saúde, por que é que a gente tem problema na saúde? Olha as coisas que a gente precisa comer, muitas vezes com agrotóxico, muitas vezes com contaminadas, não é? E aí você adquire problemas na sua saúde. Às vezes você não tá conseguindo se organizar na sua vida aí para fazer um exercício físico. Os nossos problemas têm relação com o fato de nós estarmos vivendo no mundo. E a gente não deve se conformar com o mundo, tanto com relação aos seus valores, que são anticristãos, mas também as situações que eles nos impõem. Sabe por quê? Porque Deus tem para nós uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós temos para nós um Deus que nos ama e que deseja que nós... Ele fala que tem bons pensamentos ao nosso respeito. Então, por que é que a gente deve se conformar de viver a vida toda passando aflições e só sofrendo? Me conta. Não estou falando das aflições que nós passamos por amar ao Senhor Jesus, por seguir o caminho dele. Não estou falando disso. Porque essas aí, quando a gente lê o texto bíblico, Deus fala até que nós devemos agradecer por estar passando, porque isso revela quem somos. Revela que somos dele. Mas eu estou dizendo de situações na sua vida que você não deveria passar, que se você souber o que fazer, tiver estratégia, tiver clareza, tiver os princípios, você consegue resolver. Entendeu? Não, você não precisa ficar perdido para resolver os seus problemas. Você não precisa passar a sua vida inteira se sentindo impotente, triste, desanimado, sem realizar seus sonhos, sem ter clareza do seu propósito, porque enquanto você está resolvendo seus problemas, até o seu propósito, ele fica paralisado. Até aquilo que você teria que fazer na igreja. Eu lembro que quando a gente estava enfrentando muitas vezes a gente não conseguia ir no culto. Eu lembro de muitas vezes que a gente queria participar de algum ministério que a gente não via como, porque a gente estava o tempo todo agarrado, resolvendo problema. Eu não sei se isso já aconteceu com mais alguém, mas me conta aí nos comentários se você também se identifica com o que eu estou falando. Então é muito bom a gente entender como é que as coisas funcionam. E para ter clareza a gente precisa de renovar nossa mente. Como que renova a mente? Com estratégia. Que estratégia? Tem várias. Que princípios? Tem vários. Nós já estamos com 32 minutos de aula. Não vou conseguir, obviamente, trazer tudo para vocês aqui nessa aula. Tá? Mas eu digo a vocês, você tem que cuidar das suas memórias, você tem que cuidar dos seus pensamentos, você tem que cuidar das suas emoções, você tem que cuidar da tua fé e das tuas ações. Se você souber como trabalhar com tudo isso, você consegue resolver os seus problemas. É uma habilidade e um treinamento que você vai fazer diariamente para alcançar isso. Tanto é que a gente precisou montar um treinamento para nós que foi válido, que funcionou, e por isso eu estou dizendo a vocês, tem jeito. E é maravilhoso quando a gente consegue aplicar na nossa vida. Porque não abençoa só a nossa vida, abençoa a nossa casa. Eu comecei a aprender esses princípios e estratégias e comecei a ensinar para o meu esposo. Em seguida, eu comecei a colocar isso na educação das minhas filhas. E como é maravilhoso, gente. Porque eu falo que eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois. E falo pra vocês, como eu falei lá no início da aula, eu precisei estudar muita coisa. Eu precisei estudar, né, obviamente, neurociência, precisei estudar física quântica, precisei estudar a Bíblia, precisei estudar finanças, precisei juntar tudo isso num método, junto com meu esposo, precisamos juntar tudo isso num método que fosse fácil de aplicar, porque a minha vida ainda é muito corrida.
Eu tenho o meu trabalho, tenho as minhas meninas e tenho o ensino, que é algo que eu preciso fazer porque faz parte do meu propósito. E tudo isso me deu mais clareza do meu propósito também, tá? Então, o que me ajudou passa por todos esses conhecimentos, pelos conhecimentos bíblicos, eu já apresentei vários para vocês aqui, pelos conhecimentos de física, pelos conhecimentos de... Eu quero falar um pouquinho aqui agora dos conhecimentos da física, que me trouxeram ajuda para resolver os meus problemas. E que também são bíblicos, tá? Então, vamos lá. A física quântica nos ensina que a realidade que uma pessoa vive, ela não é fixa. Como assim? A realidade que a pessoa vive pode ser alterada, porque o mundo se você pegar qualquer coisa no mundo e for olhando ao microscópio, for olhando a menor parte dela, você chega na energia. Então, vamos supor, aqui tá o meu corpo. Se a gente pegar uma lupa, a gente vai diminuindo aqui para ver o que tem, né, de menor, qual que é a menor partícula, você vai chegar no átomo. Se você for olhar lá dentro do átomo, vai chegar lá na energia. Então, tudo tem a energia. E a energia tem ritmos. E esses ritmos da energia, eles são como vibrações, são vibrações. E quando você vibra, né? Quando a energia vibra, quando as coisas no mundo se movimentam, a gente tem a ocorrência de uma realidade. Como assim? A física mostra que tudo o que acontece é porque primeiro houve um movimento e que levou aquilo a acontecer. Vamos pensar uma situação normal, hipotética aqui para você, para ficar mais fácil. É como se, vamos supor, esse copo aqui tá com água, né? E se alguém passar aqui eu vou colocar o copo aqui na mesa. Se alguém passar aqui e empurrar o copo, o que vai acontecer? O copo vai cair, vai quebrar. Ou seja, houve alguma causa para haver alguma consequência. Então, se você tratar a causa das coisas, você vai ter, de formas diferentes, você vai ter diferentes consequências, que são diferentes realidades. Então, nunca existe somente uma forma de se resolver os problemas, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar as outras formas de se resolver. E quando a gente traz a consciência, quando a nossa consciência está num patamar que ela consegue visualizar várias maneiras e calcular o que é melhor para ser feito, para alcançar um resultado melhor, melhor vai ser a resolução do seu problema, porque ela vai ser mais otimizada, você tende a não retornar àquele problema, você tende a resolvê-lo muito mais rapidamente. E aí acontece o que Jesus ensinou pra gente, que está escrito lá em Marcos 9. O que ele disse? Ele disse, tudo é possível àquele que crê. A realidade não é física, segundo a Bíblia também. Porque o Senhor Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Ele também disse assim, olha, batei e abrirá, né? Como é que é? Pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. O que é que você está pedindo? Porque o que você está pedindo para Deus tem relação com o que você vai alcançar. Se numa mesma situação eu fizer um pedido para Deus e você fizer outro pedido, eu vou alcançar o que eu pedi e você vai alcançar o que você pediu. As possibilidades de acontecimento são várias. Tudo depende da sua fé. O que Jesus falava muito quando ele chegava próximo às pessoas? O que queres que eu te faça? Entende? Então, tanto segundo a Bíblia quanto segundo os princípios da física quântica, a realidade não é fixa. E isso que eu tô falando pra você é ouro. Anote. Você tem que pensar o que é que você pede pra Deus.
Mas tem muita coisa que não vou conseguir trazer aqui. Olha, nós já estamos com 40 minutos de aula. Eu quero finalizar essa aula aqui. Espero que esses insights que eu tenha trazido para você tenham sido importantes, porque se você souber aplicar, procurar buscar mais conhecimento, você também vai conseguir resolver seus problemas mais facilmente. Mas tem uma série de coisas que eu gostaria de compartilhar com você, para que você tivesse mais clareza, mais estratégia e os princípios adequados à resolução de problemas. Se você quer continuar comigo, eu vou ficar muito feliz de te ajudar na sua jornada de resolução de problemas. Mas definitivamente, pelo meu ritmo de vida, eu não consigo trazer tudo aqui. O que eu consegui fazer para poder compartilhar isso com as pessoas foi montar um curso de treinamento completo de resolução de problemas. Um curso onde a gente tem um protocolo fácil de desenvolver para desenvolver a tua mente na gestão de problemas. Um curso que você vai ter todos os princípios bíblicos fáceis para você visualizar, porque a gente tem que ter todo cuidado de sempre estar caminhando no caminho certo, né? Correto diante do Senhor. Mas é incrível como que isso tem sido algo que a neurociência e a física quântica têm dado suporte. Vocês se lembram que lá no livro de Daniel fala o seguinte, fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria? Nós temos que ter cuidado, porque existem cientistas que são, muitos cientistas até têm vindo a crer na palavra, porque eles têm visto o quanto a Bíblia é verdadeira, mas a gente sabe que tem os cientistas que não têm compromisso com o Senhor. Então, a gente trabalha dentro do nosso treinamento todos os conceitos dentro daquilo que é realmente verdadeiro, que é aquilo baseado em princípio bíblico. A gente teve todo esse cuidado na hora da gestão, na montagem do curso. São muitas aulas gerais, que vão trazer conhecimentos para todos, de gestão de problemas, para qualquer caso, mas a gente também inseriu no curso aulas específicas. Tem módulos específicos para quem tem problema na área financeira, módulos específicos para quem tem problema na área sentimental, seja você casado ou esteja no namoro, e módulos específicos para quem tem questões na área de saúde. E eu digo a vocês, tudo realmente é possível àquele que crê. Eu digo a vocês, a minha saúde melhorou muito. Tem um bom tempo que eu não sei o que é ter questões de saúde. Inclusive, nesse processo de aprendizado, eu fui curada de dores nos braços, dores nas pernas. Eu tinha o pé que formigava muito. E o médico tinha me passado remédio, uma série de coisas. Durante esse processo, eu esqueci de contar para vocês que no período que minha mãe adoeceu, eu estava com aproximadamente, nós estávamos com 150 mil reais em dívidas. E a gente não tinha essa clareza do tanto que a gente tinha dívidas. A gente não tinha, a gente pagava a conta todo mês certinho. Nunca fomos displicentes no pagamento das contas, de honrar os nossos compromissos. E mesmo assim, eram tantos problemas, tantas questões a resolver, tantas coisas que demandaram de dinheiro para pagar, que a gente chegou a ficar com 150 mil reais em dívidas. E a gente tem conseguido quitar tudo tão rapidamente que eu fico assustada. Mas por quê? Porque a gente aprendeu as habilidades que a gente precisa para gerir problemas de uma forma muito mais rápida, muito mais inteligente. E na vida existe duas formas de fazer as coisas para tudo. Que é uma forma com estratégia mais clara, né, com princípios. E uma forma que você não sabe o que tá fazendo, você vai vivendo. Você vai vivendo. E eu, particularmente, quando a gente teve o interesse de aprender, a gente queria não passar nunca mais por isso. Queria desenvolver essas habilidades para que realmente a nossa vida fosse mais leve. E foi a melhor escolha que nós fizemos. Nós investimos, sim, tempo, energia e dinheiro. E digo a vocês, não foi pouco, mas foi a melhor decisão das nossas vidas. E eu tenho certeza, digo a vocês, que aqueles que vierem participar conosco do treinamento completo de resolução de problemas
que é o nosso método Moody. Eu não falei o nome do método, né? A gente aplica o método Moody com o protocolo científico que a gente chama de PRAI, tá bom? E é assim, gente, eu tenho certeza que isso vai gerar muitas vidas transformadas e restauradas. E eu estou muito feliz de poder fazer esse vídeo aqui, compartilhar com você, porque esse curso vai ser lançado agora. E quem entrar no curso de treinamento completo agora ainda ganha de brinde um livro, e-book maravilhoso, que eu sou muito grata ao Senhor por ter escrito esse e-book de 37 páginas a respeito de um código bíblico que a gente chama de o código da multiplicação, que é um código que antecede aos milagres. Olha que coisa maravilhosa. Quem entrar no treinamento essa semana, nós estamos no mês de outubro, né? De 2025. Vou deixar para o mês de outubro. Vou deixar para o mês. Quem entrar agora no mês de outubro de 2025 ganha como brinde este livro, porque este book vai te ajudar na aplicação do método Moody, que é o método de resolução de problemas. Moody quer dizer mentalidade em unidade com Deus eterno. Olha que coisa linda. O nome do curso seria outro, mas eu tive essa visão pela manhã, quando eu estava, antes de levantar, e eu estava já pensando no curso de treinamento que nós tínhamos montado e para apresentá-lo, de como que nós faríamos a apresentação do curso para vocês. E aí o Senhor me deu esse nome, achei esse nome maravilhoso, compartilhei com meu esposo, ele amou, porque realmente é um método, gente, que vem para mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida, a minha casa. E hoje eu vejo que, assim, nossa, como que é maravilhoso saber conversar com as minhas filhas, sabe? De uma outra forma, que a gente tem melhores resultados no comportamento delas. Como que é maravilhoso eu poder conversar com o meu marido e resolver os nossos problemas com essa clareza dessas estratégias. E todos esses problemas que você tem, independente de quais sejam, você vai ver que você também, que participar, né, do curso de treinamento, vai alcançar a resolução deles muito mais rapidamente. Pra mim, isso não tem preço. Pra mim, isso não tem preço. E pra você, isso tem preço? E realmente algo que é baseado na neurociência, na física quântica, eu vou trazer, a gente traz dentro do curso esses conceitos. A gente explica muito bem para que fique bem claro como aplicar em todas essas áreas da vida. Mas também traz a clareza de onde é que isso está vindo, da Bíblia, para que vocês façam a aplicação tranquilamente, para que vocês não tenham nenhuma preocupação de estar fazendo algo, né, fora da vontade do Senhor. Então, gente, é muito lindo e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu já dou boas-vindas àqueles que vão adquirir o método Moody, que nós vamos deixar o link da inscrição para entrar no curso aí abaixo. E eu vou aguardar você aqui para te ajudar na sua trajetória, na sua caminhada. Eu espero que, e claro, se isso fizer sentido para você. E se não fizer, use esses insights que eu passei para você aqui. Tem muita coisa que eu não trouxe, gente, porque realmente é impossível fazer uma aula com tudo, porque envolveu criar um curso, o que a gente aprendeu. Envolveu criar um curso com muitas aulas, né? Mas vai valer cada centavo para você que entrar, porque também é algo que você vai aplicar por toda a sua vida, tá bom? Fico feliz e agradecida a todos vocês que me acompanharam até o final dessa aula e aguardo vocês na próxima oportunidade aqui no YouTube. Me segue aqui se você ainda não me segue para não perder nada. Um grande beijo, boa noite e fiquem com Deus. Olá! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula. Eu fico feliz que você está aqui e se você está aqui é porque você tem problemas a resolver. Eu não sei se é na área das finanças, na área sentimental, na área da saúde, mas eu sei que você tem problemas, porque o tema da aula é como resolver seus problemas na área financeira, sentimental, da saúde, com
princípios bíblicos, neurociência e física quântica. Olha que bacana, que oportunidade. Eu fico muito feliz de poder partilhar este conhecimento com vocês. Já irei me apresentar, mas eu peço a você que primeiramente você, toca o dedo no curtir e no compartilhar para que mais pessoas possam ter a bênção de poder assistir uma aula como essa aqui. Que mais pessoas possam ter as suas vidas edificadas. Se você ama alguém que está precisando resolver algum problema, e qual de nós não está, não é isso? Sempre tem questões para a gente resolver. Mas vocês já viram que tem pessoas que passam a vida inteira tentando resolver os seus problemas. Toda vez que você conversa, a pessoa tá com problema, a pessoa tá reclamando, tá numa situação que você fica, às vezes, até se sentindo impotente porque não tem como ajudar. Ou você mesmo está se sentindo impotente diante das suas questões porque não está conseguindo resolver. Geralmente, problemas te deixam desanimado, desorientado, desatento e muitas vezes travam a sua vida em várias questões. Às vezes você quer realizar seus sonhos, suas metas, pensar no seu propósito, você não consegue porque você fica ali, pego no seu problema. Então, eu estou muito feliz pela oportunidade de hoje estar aqui com você para partilhar este conhecimento. E eu vou agora me apresentar para vocês. Pega papel, pega caneta, anota tudo que você puder, porque vão ter insights aqui maravilhosos para te ajudar. E já deixa aí nos comentários de onde você é, eu quero saber quem é você, que problema que você está passando. Então já começa a deixar aí pra gente dar sequência. Deixa eu só tomar uma água rapidamente. Preparar a garganta, porque eu vou falar muito. Já pegou papel, já pegou caneta? Eu preciso contar quem eu sou e preciso falar pra vocês de onde que vem tudo isso. Então, vamos lá. O meu nome é Michele, sou natural de Belo Horizonte. Eu sou casada com um marido abençoado, que é o Daniel. Tenho 2 filhas lindas, que é a Tatá e a Manu. E eu, ao longo da minha vida, sou uma pessoa que realmente, gente, tive muito problema pra resolver. Eu falo que é como se eu fosse um imã de atrair problemas. E quando eu me casei, desde quando eu me casei, a gente sempre teve que resolver problemas. E muitas vezes a gente resolvia, mas de uma forma muito desgastante. Sabe quando você resolve, mas de uma forma que quando você consegue resolver já, sabe? Você já passou por muita coisa e se você tivesse, às vezes, tido uma consciência de uma outra forma, de uma outra questão, você teria, às vezes, tido um resultado melhor, resolvido mais rápido, despendido de menos tempo, menos energia. É disso que eu estou falando. O que nós vamos falar aqui é o que pode trazer a você uma habilidade maior de resolução dos seus problemas. Para que você não passe a vida achando que ela realmente é isso. Que é só problema e aflição. Porque, sim, a palavra do Senhor fala que, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não tem como a gente pensar numa vida sem aflição, quanto mais nessa terra. E ainda mais vivendo como nós estamos nos últimos dias. Mas, como é que fica a parte que Jesus fala que ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância? Como é que fica a parte que o Senhor fala que nós deveríamos conhecer a verdade nos libertaria? E do que vocês acham que a palavra libertar aí está falando? Somente da nossa vida espiritual? Somente da questão de nós não sermos salvos, nós necessitarmos da salvação em Cristo? Não, tem tantas pessoas precisando de libertação em tantas coisas na sua vida, de tantas preocupações em sua vida. E realmente, às vezes, a gente até quer ajudar e não sabe como. A pessoa está se sentindo impotente, a gente está se sentindo impotente, e o tempo todo a gente está se relacionando com outras pessoas. A gente, às vezes, tem o nosso ouvido amigo para ouvir, isso é muito importante, vocês verão aqui. Mas será que é possível fazer alguma coisa além disso? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que precisei resolver muitos problemas. E eu, assim, desde a minha infância, gostei muito de ensinar. A propósito, gente, eu não falei para vocês, mas, por exemplo, eu tenho formação em várias áreas. E eu achei que isso fosse também me trazer a visão de como resolver problemas. Me ajudou muito.
Mas olha, eu precisei passar por curso na área de formação, na área de direito, na área de administrativo, na área de finanças. Nossa, assim, eu não sei quantas coisas eu estudei, porque eu tinha pra mim que se eu aprendesse vários conhecimentos, tivesse vários saberes, eu poderia ser uma pessoa mais habilidosa para resolver problemas. E é interessante que chegou um momento na minha vida que eu tive curiosidade de entender o livro de Provérbios. Porque eu estava vivendo tantas situações ao mesmo tempo de problemas. Eu quero contar um pouco sobre os meus problemas para vocês. Antes de estudar tantas coisas, de ir atrás desse conhecimento específico, eu me lembro de logo que a gente casou, eu tenho 15 anos de casada. Eu e o meu esposo não poderíamos ter filhos, segundo a medicina. Eu tinha vários miomas, eles estavam crescendo, eu tentei controlar, não conseguia. E os médicos falavam, muito arriscado para você ter filhos. E juntou que o meu esposo também tinha questões de saúde que o impossibilitava de ter filhos. Então isso era uma preocupação que a gente tinha. Isso foi algo que me fez chorar muitas vezes, né? Pedi muito a Deus para que Ele me abençoasse e eu pudesse ser mãe. E eu me lembro, assim, que, assim, graças a Deus, a vida das minhas filhas, das duas, veio realmente como um milagre. Mas eu ficava muito ansiosa, porque geralmente esses problemas trazem uma ansiedade. Você ora, você fala que confia em Deus, você realmente busca ali aumentar a sua fé, mas você, a sua mente, né, que é caída, é claro, tem um momento ali que ela se preocupa, que você se emociona, que você chora, que você fica mais tenso. O problema gera tensão, não é assim? E eu lembro que nesse momento ali dos primeiros anos de casado, meu esposo também perdeu o emprego. E no que ele perdeu o emprego, olha, a gente já não sabia se ia ter a nossa menina. Aí, beleza, graças a Deus a gente resolveu esse problema e veio outro. Meu marido perdeu o emprego quando minha filha estava pequenininha. E aí, no que ele perdeu o emprego, como se não bastasse, a gente tinha um financiamento de um apartamento, que a inquilina saiu, aí ele ficou sem emprego, a gente ficou sem dinheiro para pagar o apartamento. Aí, o que acontece? A Tamires vivia tendo problemas de saúde, aí a gente começou a ter um monte de dívida, e só ia assim, uma coisa desencadeando outra, uma coisa desencadeando outra. Eu lembro de banco me ligando direto para saber cadê o valor do financiamento, ameaçando a gente perder o nosso apartamento, e nada do Daniel conseguir emprego. E lembro do meu pai criticando meu marido, e eu falei, pronto, o marido agora vai ficar nervoso, porque o sogro pegando no pé, porque ele tinha uma esposa, tinha uma menina pequena, ele não estava desempregado porque queria, mas tinha cobrança externa. Isso acontece. Então, assim, foram momentos muito difíceis. E a gente, naquele momento, não tinha estratégia, não tinha princípios claros na nossa mente de como resolver os nossos problemas. E isso foi marcando muito até o nosso casamento, porque a gente estava novo de casado, a gente não tinha tanta experiência como casal ainda, como levar os problemas. Então, assim, foram momentos que geraram muita tensão e que se a gente tivesse conhecimento que a gente tem hoje de resolução de problemas, com certeza nós não teríamos passado daquela forma, teríamos resolvido de maneira mais eficiente e teríamos tido outros resultados melhores. Porque aí o que aconteceu? Um problema realmente puxa outro. A gente veio morar, ele estava com dificuldade de arrumar emprego, para a situação não piorar ainda mais, a gente mudou para a casa da minha mãe. O que a gente mudou na casa da minha mãe, a gente teve que pegar empréstimo para poder arrumar a parte que nós íamos ficar, que era a parte de cima, porque não tinha condição de nos receber. Então, assim, viram? O problema é assim. Ou você resolve outro, ou desencadeia como se fosse, né, uma montanha russa. Então, assim, gente, quanto mais rápido você consegue resolver um problema, melhor. Melhor. E quando foi que na nossa vida a gente começou a entender que a gente precisava de uma estratégia, que a gente precisava de um método de resolução de problemas? Há 3 anos, mais ou menos 3 anos atrás. Por quê? Porque aí novamente veio problemas muito sérios e a gente parou e falou, não, a gente precisa resolver isso. A gente tem que ter um método, tem que ter um jeito, tem que ter algo mais claro, porque, gente, nós somos, graças a Deus,
a gente busca muito ao Senhor, sabe? A gente procura fazer as coisas certinho, pagar as contas certinho, cuidar das meninas certinho. A gente procura observar o que é ensinado. Então não fazia sentido. A gente olhava para nossa vida e não entendia o que é, onde é que a gente estava errando. Até que nós começamos a estudar provérbios, todos os dias, e orando, estudando provérbios. E eu olhava para o livro e falava, Senhor, o Senhor tá falando que isso aqui é para a pessoa ser sábia. Onde que tá o conhecimento de sabedoria aqui dentro desse livro? Onde que tá o segredo, o código, a chave aqui nesse livro para eu não voltar a ter essa montanha-russa na minha vida que é tão horrível, que eu me sinto impotente, que meu marido se sente impotente. E a gente começando a brigar direto. Porque nós tínhamos as nossas questões do casamento, nós tínhamos as nossas questões com as nossas filhas. Deixa eu explicar direito para vocês entenderem, senão vocês não vão entender. Só tomar uma água. Olha só. Vamos do início. Primeira coisa que aconteceu há 3 anos atrás. A minha mãe contraiu uma doença muito séria que se chama mieloma múltiplo, que é um câncer que dá no sangue e leva à formação de tumores nos ossos. Quem já ouviu falar desse problema sabe que é uma doença muito grave, uma doença agressiva e que, obviamente, desnorteou a família inteira. Como a filha mais velha, a que mora mais perto, a que ela mais contava, isso me gerou questões de ter que demandar muito tempo para ajudá-la, porque obviamente que eu estaria ajudando minha mãe. Mas eu saía do meu serviço eu ia para o hospital, do hospital eu ia para casa para descansar, voltar para o serviço. E quando mesmo que eu não estivesse no hospital, que às vezes a gente fazia trocas com meus irmãos, com outras pessoas que se dispunham a ajudar, eu ia resolver alguma questão para ela. Eu sei que eu comecei a dar menos atenção para as minhas meninas, e a mais velha começou a desencadear um problema com telas, problema com vício em telas, ela teve diagnóstico de transtorno de atenção, começou a piorar na escola, começou a ter variações de humor, ficar irritada, ficar com sintomas de depressão. Então, assim, o problema da minha mãe, o problema dessa minha filha mais velha, a minha filha mais nova também começou a ficar sentida, porque ela estava me vendo muito pouco, eu não estava conseguindo dar atenção para as questões dela. Era um momento que ela estava aprendendo o abecedário, né? Ela estava sendo alfabetizada na escola e não estava conseguindo ter a minha atenção, a minha ajuda. O meu esposo, com tanto problema ao redor dele, começou também a desencadear um problema pessoal. Ele desenvolveu uma doença autoimune, ele ficou a pele dele toda ferida, porque o emocional, tanto dele quanto o meu, estava muito atingido, e ele manifestou essa doença na pele. E eu, ao mesmo tempo, manifestei pressão alta. Eu não tinha pressão alta, eu adquiri pressão alta, eu engordei 10 quilos. Então, assim, tudo rolando ao mesmo tempo. E aí eu orava, pedia a Deus para curar minha mãe, pedia a Deus para me ajudar com os meus problemas. Porque, gente, como que é difícil você passar por essas coisas. Eu não sei qual que é o seu problema. Às vezes você tá passando algo aí que você ainda acha até pior do que eu passei. Mas todo problema desgasta muito, mexe muito com o emocional e deixa a gente desorientado, né? Se sentindo impotente. Quanto mais rápido você consegue resolver, mais paz de espírito você tem, mais sua vida caminha, mais... Enfim, ninguém merece uma montanha-russa tão grande, tão gigante. E tudo que a gente quer é que Deus nos dê uma luz para aquilo passar. Tudo que a gente quer é ter paz, né? E o Senhor Jesus promete uma paz que excede todo entendimento. Só que a gente precisa saber como fazer. A gente tem como ter essa clareza de como fazer as coisas. É um conhecimento de sabedoria que a gente precisa ter. Então, eu fico muito feliz, porque agora eu vou começar a dizer para vocês o que foi que a gente fez e como que foi uma transformação da nossa vida. Uma transformação da água para o vinho.
porque a gente aprendeu a entender onde que a gente estava errando durante a resolução de problemas. E por que é que a gente parecia que só atraía um problema atrás do outro, um problema atrás do outro? Será que a gente pensou, será que tem alguma forma de parar de ficar atraindo um problema atrás do outro, um problema atrás do outro? Porque tem. Olha que maravilhoso. A gente não tinha ideia de que isso existia. Isso é muito precioso, mas existe. Vamos lá, vamos aprender? Olha só. A Bíblia possui, vou falar pela Bíblia, e vou mostrar para vocês como que a neurociência dá suporte a tudo que é dito. Tem pessoas que estão aprendendo isso somente pela neurociência e pela física quântica. Mas eu fico feliz porque nós temos um entendimento de que todas as coisas começam na fonte de vida, naquele que é o caminho, a verdade é a vida. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente entende com mais profundidade. E eu fico muito grata ao Senhor por isso. Então, ó, presta atenção. Presta muita atenção a partir de agora. Tudo isso é amparado pela neurociência e pela física e eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha só. Gente, quando Jesus fala sobre as aflições, você já observou que o texto fala o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse versículo, a gente não tem só o Senhor Jesus nos consolando, mas ele também nos dá um código da primeira coisa que nós precisamos fazer quando a gente tem problema. Porque qual que é a primeira coisa que acontece com você quando você tem problemas? Escreve aí nos comentários, o que te acontece quando você tem problema? Eu, quando vejo que vem um problema, geralmente me dá um desânimo. Me dá uma preocupação. Eu penso, deixa eu ver aqui como é que eu vou resolver isso. É isso que você sente também? Dá um desânimo. A gente já pensa assim, como é que eu vou... Será que eu vou conseguir resolver isso aqui? Não é verdade, não é um desânimo? Por isso que o Senhor Jesus fala, tem de bom ânimo. Só que o bom ânimo nessa frase, tá nos mostrando uma coisa. Nós temos que eliminar. A primeira coisa que você tem que eliminar quando você tem um problema é o desânimo. Por quê? Porque o desânimo é um sentimento que trava pra você. A pessoa desanimada, ela perde energia. É uma pessoa que ela fica sem motivação. É a primeira coisa que qualquer problema faz. Ele tira a nossa força. Ele tira a nossa motivação. Então, a primeira coisa que você tem que lidar, olha que código maravilhoso, anota. É com o seu desânimo. Mas como que eu vou lidar com o meu desânimo se a primeira coisa, que qualquer problema que me surge é ele? Né? Como se sentir animado quando eu tô com um problema, com uma questão séria para resolver? Independente da área financeira, sentimental, da saúde. Né? Ai, mas eu tô com uma doença muito grave, como assim que eu vou ficar animado? Olha, presta atenção. A própria resposta a essa pergunta também tá no grande livro. Tá escrito lá em Provérbios 12, 25. Tá escrito o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Uma palavra bondosa. Essa palavra bondosa tem um poder. O que tá querendo dizer isso aqui? Que quando você tiver um problema, você precisa de uma palavra bondosa. É a primeira coisa que você deve procurar. Como assim uma palavra bondosa? Uma palavra verdadeira. Uma palavra de fé. A palavra mais bondosa que existe são os ensinamentos do Senhor Jesus. São ou não são? Então, você vai procurar uma palavra bondosa. Você vai abrir o livro, você vai abrir a Bíblia e vai ler. Você vai ouvir a palavra numa pregação, enfim. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos uma série de informações e uma facilidade de acesso a pregações. E se você jogar o tema do que você está precisando, você vai encontrar rapidamente. E você pode ter certeza que nessa busca, nessa procura, o Senhor vai te ajudar e você vai achar exatamente a palavra que você precisa
para a situação que você está vivendo. E não importa se a situação é financeira, se a situação é de saúde, se a situação é sentimental. Faça este teste, porque é código. A primeira coisa que você precisa fazer quando você está com algum problema é ouvir uma palavra que vai tirar a ansiedade do teu coração e vai tirar aquele desânimo, aquela impotência. Você precisa restabelecer o seu ânimo. E como nós sabemos, a palavra tem poder. Quando você estiver desanimado, você não vai parar perto de pessoas que são negativas, que vão trazer para você uma visão negativa a respeito da sua situação. Porque se você não tiver cuidado com quem você conversar no momento do seu problema, a pessoa que conversar com você pode te derrubar ainda mais. Você precisa selecionar, anote isso, com quem você conversa a respeito dos seus problemas. Ou com quem você conversa no momento em que você estiver com problemas. Você vai buscar uma palavra bondosa para que o seu coração fique mais animado. Isso é remédio. E a gente pode ver esse remédio também sendo um código revelado lá em Provérbios 15:30, que é: um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente se sentir bem. Então, gente, olha que código maravilhoso. E existem como esse vários códigos que nos ajudam no momento em que nós estivermos com problema. Quando você procede dessa forma, você procede de uma forma sábia, com estratégia, seguindo o princípio que vai realmente fazer um grande efeito na sua vida. E quantos códigos mais nós temos? Eu queria poder trazer muitos mais aqui. Nós não vamos ter tempo. Tem mais uma série de coisas que eu quero falar com vocês. Mas este é o primeiro. É o que você já pode começar hoje para te ajudar na resolução do seu problema. Tá bom? E aí, o que acontece? Você vai precisar, a partir daí, ter também clareza mental, estratégia e os princípios, tá bom? Clareza mental, estratégia e os princípios. Como assim? Vamos lá. Clareza mental. Nós sabemos que a mente do homem é uma mente caída. É uma mente que não tem toda a clareza e conhecimento para, ter as habilidades para resolver as suas questões. Por isso que nós temos que buscar conhecimento. Mas o que a gente pode fazer para ter clareza? Porque a gente precisa conhecer a nossa mente. Essa é uma outra chave que nós temos para resolver os nossos problemas. Eu vou sintetizar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. E agora eu vou apresentar para vocês isso com base na neurociência, tá bom? A neurociência nos ensina que a mente humana possui duas partes. Ela possui a parte consciente e ela possui a parte subconsciente. Ela explica que a parte consciente da mente é a que a gente utiliza para a resolução de problemas. É a que tem razão. É aquela que pensa, que discute com você, que avalia as possibilidades da resolução dos problemas, tá? Mas a gente tem a parte subconsciente, que é uma parte que opera no piloto automático. É a parte que você não precisa pensar em como resolver as coisas. Você tem como se fosse um programa no piloto automático rodando dentro de você, para que você não tenha que despender tanta energia para fazer as coisas na sua vida. Então, vamos supor, vamos dar uma suposição aqui. Sabe quando você aprende a dirigir?
Ali, a hora que você tá aprendendo, você tem que prestar atenção no que você está fazendo para você não dirigir errado, não atropelar alguém, né? Passar a marcha direitinho, observar o sinal. Você tem que fazer aquilo muito mais atento do que quando você já aprendeu. Quando você já aprendeu, você é como se você dirigisse no piloto automático. Você naturalmente presta atenção nos sinais, nas pessoas, sem se preocupar muito. Aquilo ali foi introjetado na tua mente subconsciente, você consegue fazer sem pensar. Se precisar fazer outras coisas dirigindo, enquanto você dirige, né? Vamos supor, conversar com uma pessoa que está do seu lado, sei lá, fazer uma outra coisa, fazer uma conta de cabeça, você consegue. Por quê? Porque você usa a sua mente consciente naquele momento, a mente que você tem que ter atenção para fazer uma outra coisa, enquanto a sua mente subconsciente está cuidando de você lá no volante, né? Tá cuidando do seu piloto automático, deu para entender? Então, a gente precisa ter clareza. E pra gente ter clareza, a gente tem que pegar a mente consciente, a mente subconsciente e trabalhar, né, em ambas as habilidades necessárias de resolução de problemas. Parece algo muito complicado, mas não é. E eu vou dizer pra vocês o seguinte: quando você faz isso, você pega a sua mente quando você desenvolve essa habilidade, tá? Você pega a sua mente de um ponto B, em que ela foi posta porque a humanidade pecou contra Deus, ela foi posta num estado que ela consegue resolver menos coisas ao mesmo tempo, tá? Vamos colocar assim. E quando você desenvolve essa habilidade, você coloca sua mente, ó, no ponto A, onde fica muito mais fácil você resolver e administrar as questões da sua vida. Você vai administrar de forma mais otimizada, você vai administrar de uma forma melhor, que vai gerar menos problemas. Na verdade, você vai começar a viver de uma maneira que você atraia menos problemas. Olha que coisa maravilhosa. Porque você vai aprender a como pensar, você vai aprender a como falar, né? Então, assim, nos seus relacionamentos, as coisas vão fluir de uma forma mais leve. Se você está entendendo o que eu tô dizendo, digita aí, maravilha, para eu saber. Entendeu? Olha só, isso é maravilhoso. E eu vou dizer para vocês, foram essas questões que começaram a mudar a minha vida e a vida do meu esposo na hora da resolução dos problemas. Foi aí que a gente parou de ser como o imã que atrai problema um atrás do outro. Eu tô dizendo pra você que você não vai ter questões a resolver? Claro que não. Porque o próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos questões a resolver. Mas eu estou dizendo pra você que Ele disse que também que estaria conosco durante até o final dos séculos. E você acha que Ele está fazendo o quê? Ele está aqui nos ajudando. E quando a gente aprende algo, né, da parte do Senhor, nós estamos desenvolvendo habilidades para resolver as nossas aflições. E é isso que eu estou dizendo para você. O que falta é o conhecimento, muitas vezes, para que a gente tenha uma vida mais leve, mais tranquila na hora de resolver os nossos problemas. E onde que eu vou achar isso que eu tô falando de você desenvolver essa habilidade na Bíblia? O que foi que Paulo falou para nós nesse versículo aqui, ó? Romanos 12, 2. O que foi que ele disse para nós? Ele disse assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, aqui ele tá falando que não é pra gente se conformar com o mundo. E agora eu te pergunto, de onde que vêm os seus problemas? Eles estão vindo do céu? Não, né? Eles estão vindo do mundo. Eles estão vindo das necessidades que você tem aqui no mundo. Olha, você tem que pagar contas. Lá, enquanto Adão e Eva estavam no Éden, eles não tinham essa preocupação com boleto. Aqui no mundo, a gente tem preocupações de relacionamento, né? De vida sentimental, de vida conjugal. Jesus, lá no início, lá no Éden, o Senhor falou: não é bom que o homem esteja só.
Só que aí nós estamos vivendo numa sociedade que pra gente se relacionar uns com os outros, muitas vezes é difícil. É difícil, às vezes, você encontrar um parceiro bacana, ou às vezes você encontra um parceiro bacana, mas vocês passam por muitas dificuldades na hora da resolução dos problemas de vocês. Na saúde, por que é que a gente tem problema na saúde? Olha as coisas que a gente precisa comer, muitas vezes com agrotóxico, muitas vezes com contaminadas, não é? E aí você adquire problemas na sua saúde. Às vezes você não tá conseguindo se organizar na sua vida aí para fazer um exercício físico. Os nossos problemas têm relação com o fato de nós estarmos vivendo no mundo. E a gente não deve se conformar com o mundo, tanto com relação aos seus valores, que são anticristãos, mas também as situações que eles nos impõem. Sabe por quê? Porque Deus tem para nós uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós temos para nós um Deus que nos ama e que deseja que nós... Ele fala que tem bons pensamentos ao nosso respeito. Então, por que é que a gente deve se conformar de viver a vida toda passando aflições e só sofrendo? Me conta. Não estou falando das aflições que nós passamos por amar ao Senhor Jesus, por seguir o caminho dele. Não estou falando disso. Porque essas aí, quando a gente lê o texto bíblico, Deus fala até que nós devemos agradecer por estar passando, porque isso revela quem somos. Revela que somos dele. Mas eu estou dizendo de situações na sua vida que você não deveria passar, que se você souber o que fazer, tiver estratégia, tiver clareza, tiver os princípios, você consegue resolver. Entendeu? Não, você não precisa ficar perdido para resolver os seus problemas. Você não precisa passar a sua vida inteira se sentindo impotente, triste, desanimado, sem realizar seus sonhos, sem ter clareza do seu propósito, porque enquanto você está resolvendo seus problemas, até o seu propósito, ele fica paralisado. Até aquilo que você teria que fazer na igreja. Eu lembro que quando a gente estava enfrentando muitas vezes a gente não conseguia ir no culto. Eu lembro de muitas vezes que a gente queria participar de algum ministério que a gente não via como, porque a gente estava o tempo todo agarrado, resolvendo problema. Eu não sei se isso já aconteceu com mais alguém, mas me conta aí nos comentários se você também se identifica com o que eu estou falando. Então é muito bom a gente entender como é que as coisas funcionam. E para ter clareza a gente precisa de renovar nossa mente. Como que renova a mente? Com estratégia. Que estratégia? Tem várias. Que princípios? Tem vários. Nós já estamos com 32 minutos de aula. Não vou conseguir, obviamente, trazer tudo para vocês aqui nessa aula. Tá? Mas eu digo a vocês, você tem que cuidar das suas memórias, você tem que cuidar dos seus pensamentos, você tem que cuidar das suas emoções, você tem que cuidar da tua fé e das tuas ações. Se você souber como trabalhar com tudo isso, você consegue resolver os seus problemas. É uma habilidade e um treinamento que você vai fazer diariamente para alcançar isso. Tanto é que a gente precisou montar um treinamento para nós que foi válido, que funcionou, e por isso eu estou dizendo a vocês, tem jeito. E é maravilhoso quando a gente consegue aplicar na nossa vida. Porque não abençoa só a nossa vida, abençoa a nossa casa. Eu comecei a aprender esses princípios e estratégias e comecei a ensinar para o meu esposo. Em seguida, eu comecei a colocar isso na educação das minhas filhas. E como é maravilhoso, gente. Porque eu falo que eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois. E falo pra vocês, como eu falei lá no início da aula, eu precisei estudar muita coisa. Eu precisei estudar, né, obviamente, neurociência, precisei estudar física quântica, precisei estudar a Bíblia, precisei estudar finanças, precisei juntar tudo isso num método, junto com meu esposo, precisamos juntar tudo isso num método que fosse fácil de aplicar, porque a minha vida ainda é muito corrida. Eu tenho o meu trabalho, tenho as minhas meninas e tenho o ensino, que é algo que eu preciso fazer porque faz parte do meu propósito. E tudo isso me deu mais clareza do meu propósito também, tá? Então, o que me ajudou
passa por todos esses conhecimentos, pelos conhecimentos bíblicos, eu já apresentei vários para vocês aqui, pelos conhecimentos de física, pelos conhecimentos de... Eu quero falar um pouquinho aqui agora dos conhecimentos da física que me trouxeram ajuda para resolver os meus problemas e que também são bíblicos, tá? Então, vamos lá. A física quântica nos ensina que a realidade que uma pessoa vive, ela não é fixa. Como assim? A realidade que a pessoa vive pode ser alterada, porque o mundo se você pegar qualquer coisa no mundo e for olhando ao microscópio, for olhando a menor parte dela, você chega na energia. Então, vamos supor, aqui está o meu corpo. Se a gente pegar uma lupa, a gente vai diminuindo aqui para ver o que tem, né, de menor, qual que é a menor partícula, você vai chegar no átomo. Se você for olhar lá dentro do átomo, vai chegar lá na energia. Então, tudo tem a energia. E a energia tem ritmos. E esses ritmos da energia, eles são como vibrações, são vibrações. E quando você vibra, né? Quando a energia vibra, quando as coisas no mundo se movimentam, a gente tem a ocorrência de uma realidade. Como assim? A física mostra que tudo o que acontece é porque primeiro houve um movimento e que levou aquilo a acontecer. Vamos pensar uma situação normal, hipotética aqui para você, para ficar mais fácil. É como se, vamos supor, esse copo aqui tá com água, né? E se alguém passar aqui eu vou colocar o copo aqui na mesa. Se alguém passar aqui e empurrar o copo, o que vai acontecer? O copo vai cair, vai quebrar. Ou seja, houve alguma causa para haver alguma consequência. Então, se você tratar a causa das coisas, você vai ter, de formas diferentes, você vai ter diferentes consequências, que são diferentes realidades. Então, nunca existe somente uma forma de se resolver os problemas, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar as outras formas de se resolver. E quando a gente traz a consciência, quando a nossa consciência está num patamar que ela consegue visualizar várias maneiras e calcular o que é melhor para ser feito, para alcançar um resultado melhor, melhor vai ser a resolução do seu problema, porque ela vai ser mais otimizada, você tende a não retornar àquele problema, você tende a resolvê-lo muito mais rapidamente. E aí acontece o que Jesus ensinou pra gente, que está escrito lá em Marcos 9. O que ele disse? Ele disse, tudo é possível àquele que crê. A realidade não é física, segundo a Bíblia também. Porque o Senhor Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Ele também disse assim, olha, batei e abrirá, né? Como é que é? Pedi e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. O que é que você está pedindo? Porque o que você está pedindo para Deus tem relação com o que você vai alcançar. Se numa mesma situação eu fizer um pedido para Deus e você fizer outro pedido, eu vou alcançar o que eu pedi e você vai alcançar o que você pediu. As possibilidades de acontecimento são várias. Tudo depende da sua fé. O que Jesus falava muito quando ele chegava próximo às pessoas? O que queres que eu te faça? Entende? Então, tanto segundo a Bíblia quanto segundo os princípios da física quântica, a realidade não é fixa. E isso que eu tô falando pra você é ouro. Anote. Você tem que pensar o que é que você pede pra Deus. Mas tem muita coisa que não vou conseguir trazer aqui. Olha, nós já estamos com 40 minutos de aula. Eu quero finalizar essa aula aqui. Espero que esses insights que eu tenha trazido pra você tenham sido importantes. Porque se você souber aplicar, procurar buscar mais conhecimento, você também vai conseguir resolver seus problemas mais facilmente.
Mas tem uma coisa, série de coisas que eu gostaria de compartilhar com você, para que você tivesse mais clareza, mais estratégia e os princípios adequados à resolução de problemas. Se você quer continuar comigo, eu vou ficar muito feliz de te ajudar na sua jornada de resolução de problemas. Mas definitivamente, pelo meu ritmo de vida, eu não consigo trazer tudo aqui. O que eu consegui fazer para poder compartilhar isso com as pessoas foi montar um curso de treinamento completo de resolução de problemas. Um curso onde a gente tem um protocolo fácil de desenvolver para desenvolver a tua mente na gestão de problemas. Um curso que você vai ter todos os princípios bíblicos fáceis para você visualizar, porque a gente tem que ter todo cuidado de sempre estar caminhando no caminho certo, né? Correto diante do Senhor. Mas é incrível como que isso tem sido algo que a neurociência e a física quântica têm dado suporte. Vocês se lembram que lá no livro de Daniel fala o seguinte, fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria? Nós temos que ter cuidado, porque existem cientistas que são, muitos cientistas até têm vindo a crer na palavra, porque eles têm visto o quanto a Bíblia é verdadeira, mas a gente sabe que tem os cientistas que não têm compromisso com o Senhor. Então, a gente trabalha dentro do nosso treinamento todos os conceitos dentro daquilo que é realmente verdadeiro, que é aquilo baseado em princípio bíblico. A gente teve todo esse cuidado na hora da gestão, na montagem do curso. São muitas aulas gerais, que vão trazer conhecimentos para todos, de gestão de problemas, para qualquer caso, mas a gente também inseriu no curso aulas específicas. Tem módulos específicos para quem tem problema na área financeira, módulos específicos para quem tem problema na área sentimental, seja você casado ou esteja no namoro, e módulos específicos para quem tem questões na área de saúde. E eu digo a vocês, tudo realmente é possível àquele que crê. Eu digo a vocês, a minha saúde melhorou muito. Tem um bom tempo que eu não sei o que é ter questões de saúde. Inclusive, nesse processo de aprendizado, eu fui curada de dores nos braços, dores nas pernas. Eu tinha o pé que formigava muito e o médico tinha me passado remédio, uma série de coisas. Durante esse processo, eu esqueci de contar para vocês que no período que minha mãe adoeceu, eu estava com aproximadamente, nós estávamos com 150 mil reais em dívidas. E a gente não tinha essa clareza do tanto que a gente tinha dívidas. A gente não tinha, a gente pagava a conta todo mês certinho. Nunca fomos displicentes no pagamento das contas, de honrar os nossos compromissos. E mesmo assim, eram tantos problemas, tantas questões a resolver, tantas coisas que demandaram de dinheiro para pagar, que a gente chegou a ficar com 150 mil reais em dívidas. E a gente tem conseguido quitar tudo tão rapidamente que eu fico assustada. Mas por quê? Porque a gente aprendeu as habilidades que a gente precisa para gerir problemas de uma forma muito mais rápida, muito mais inteligente. E na vida existe duas formas de fazer as coisas para tudo. Que é uma forma com estratégia mais clara, né, com princípios, e uma forma que você não sabe o que tá fazendo, você vai vivendo. Você vai vivendo. E eu, particularmente, quando a gente teve o interesse de aprender, a gente queria que não passar nunca mais por isso. Queria desenvolver essas habilidades para que realmente a nossa vida fosse mais leve. E foi a melhor escolha que nós fizemos. Nós investimos, sim, tempo, energia e dinheiro. E digo a vocês, não foi pouco, mas foi a melhor decisão das nossas vidas. E eu tenho certeza, digo a vocês, que aqueles que vierem participar conosco do treinamento completo de resolução de problemas, que é o nosso método Moody. Eu não falei o nome do método, né? A gente aplica o método Moody com o protocolo científico que a gente chama de PRAE, tá bom? E é assim, gente, eu tenho certeza que isso vai gerar
muitas vidas transformadas e restauradas. E eu estou muito feliz de poder fazer esse vídeo aqui, compartilhar com você, porque esse curso vai ser lançado agora. E quem entrar no curso de treinamento completo agora ainda ganha de brinde um livro, e-book maravilhoso, que eu sou muito grata ao Senhor por ter escrito esse e-book de 37 páginas a respeito de um código bíblico que a gente chama de o código da multiplicação, que é um código que antecede aos milagres. Olha que coisa maravilhosa. Quem entrar no treinamento essa semana, nós estamos no mês de outubro, né? De 2025. Vou deixar pro mês de outubro. Vou deixar pro mês. Quem entrar agora no mês de outubro de 2025 ganha como brinde este livro, porque este book vai te ajudar na aplicação do método MUD, que é o método de resolução de problemas. MUD quer dizer mentalidade em unidade com Deus eterno. Olha que coisa linda. O nome do curso seria outro, mas eu tive essa visão pela manhã, quando eu estava... Antes de levantar, eu estava já pensando no curso de treinamento que nós tínhamos montado e para apresentá-lo, de como que nós faríamos a apresentação do curso para vocês. E aí o Senhor me deu esse nome, achei esse nome maravilhoso, compartilhei com meu esposo, ele amou, porque realmente é um método, gente, que vem para mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida, a minha casa. E hoje eu vejo que, assim, nossa, como que é maravilhoso saber conversar com as minhas filhas, sabe, de uma outra forma, que a gente tem melhores resultados no comportamento delas. Como que é maravilhoso eu poder conversar com o meu marido e resolver os nossos problemas com essa clareza dessas estratégias. E todos esses problemas que você tem, independente de quais sejam, você vai ver que você também, que participar, né, do curso de treinamento, vai alcançar a resolução deles muito mais rapidamente. Pra mim, isso não tem preço. Pra mim, isso não tem preço. E para você, isso tem preço? E realmente algo que é baseado na neurociência, na física quântica, eu vou trazer, a gente traz dentro do curso esses conceitos, a gente explica muito bem para que fique bem claro como aplicar em todas as, né, essas áreas da vida, mas também traz a clareza de onde é que isso está vindo, da Bíblia, para que vocês façam a aplicação tranquilamente, para que vocês não tenham nenhuma preocupação de estar fazendo algo, né, fora da vontade do Senhor. Então, gente, é muito lindo e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu já dou boas-vindas àqueles que vão adquirir o método MUD, que nós vamos deixar o link da inscrição para entrar no curso aí abaixo. E eu vou aguardar você aqui para te ajudar na sua trajetória, na sua caminhada. Eu espero que, e claro, se isso fizer sentido para você. E se não fizer, use esses insights que eu passei para você aqui. Tem muita coisa que eu não trouxe, gente, porque realmente é impossível fazer uma aula com tudo, porque envolveu criar um curso, o que a gente aprendeu. Envolveu criar um curso com muitas aulas, né? Mas vai valer cada centavo para você que entrar, porque também é algo que você vai aplicar por toda a sua vida, tá bom? Fico feliz e agradecida a todos vocês que me acompanharam até o final dessa aula e aguardo vocês na próxima oportunidade aqui no YouTube. Me segue aqui se você ainda não me segue para não perder nada. Um grande beijo, boa noite e fiquem com Deus!